Direto, então, aqui para Brasília. Hoje eu estou falando com vocês aqui da capital federal para a gente sentir de perto com a Elisa Claverie o que está acontecendo no Congresso nesse momento. Plenário cheio na Câmara, o que dá ideia do que está em jogo nesses últimos dias do ano legislativo. O governo está lá em campo para negociar e já aceitou, inclusive, Elisa, já te dando as boas-vindas, o governo já aceitou abrir mão de alguns itens como a volta da cobrança do seguro DPVAT, derrubada pelos deputados. E ainda teve proposta que não foi consenso, dividir os parlamentares. Qual que é o ânimo e o nível de envolvimento da base governista nesta altura do campeonato, Elisa, para passar esse pacote como for? Oi, Aline, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Olha só, esse pacote de controle de gastos deve sim ser aprovado ainda na noite de hoje aqui pela Câmara dos Deputados, mas a que custo, né? Mais cedo, os parlamentares votaram o primeiro projeto, que é aquele projeto de lei complementar. Eles começaram a votação ontem e concluíram a votação hoje. Nesse momento, a gente assiste agora à discussão da proposta de emenda à Constituição desse pacote. A PEC que trata do abono salarial, dos supersalários e também do Fundeb. E aí tem primeiro turno, depois vai ter o segundo turno, quebra de interstício, então uma discussão ainda bastante longa. E depois tem o projeto de lei, que é aquele mais polêmico, que trata do limite do salário mínimo e também de restrições ao BPC. Mas a gente já viu, sim, desidratações nesse pacote. A gente vai colocar em uma tela para vocês. Algumas dessas desidratações, inclusive, já foram votadas, essas que você citou. Eu começo pelo bloqueio. O bloqueio das emendas parlamentares vai valer só para as emendas de comissão. E a intenção do governo é que esse tipo de congelamento pudesse valer para todas as emendas, inclusive as obrigatórias. Depois desse ponto que você citou, que é a revogação do DPVAT, que é aquele seguro obrigatório para veículos terrestres. Essa era uma demanda da oposição. Agora a gente tem as desidratações que já estão nos pareceres apresentados, ainda não foram efetivamente votadas. Mas a gente começa pela desidratação do Fundeb. O relator reduziu a vinculação do Fundeb com o ensino integral, porque a previsão do governo era de 20% de recursos da União e a previsão agora que o relator coloca é de 10% no próximo ano e de 4% nos próximos anos, aí falando de recursos de estados e municípios. Depois, o fim dos supersalários vai vir em projeto de lei e não mais em projeto de lei complementar. Qual que é a leitura disso? Já tem um projeto de lei que passou na Câmara e está no Senado e que traz 32 exceções para que penduricalhos continuem. Portanto, essa previsão de que isso vem em projeto de lei permite que esse projeto de lei seja aprovado. Depois, retirada das mudanças do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Isso foi derrubado de vez. E aí as mudanças no BPC, porque o governo queria endurecer as regras para o acesso ao BPC, restringia, por exemplo, a definição de pessoa com deficiência, incluía também a renda de familiares que não vivem juntos para o cálculo da renda para ter acesso ao benefício, e o relator tirou todos esses pontos. A gente vai ouvir, logo depois que esses projetos passarem por aqui, eles vão lá para o Senado. E aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele falou sobre isso e ele disse que ele quer votar esse pacote ainda antes do recesso parlamentar. Vamos ouvir o que ele disse. É muito importante que o Senado cumpra a sua missão de apreciá-los antes do recesso e viabilizando, inclusive, a aprovação da lei orçamentária no âmbito do Congresso Nacional. Nós temos a obrigação de cumprirmos essa missão e esse compromisso com o país de apreciarmos o pacote de corte de gastos. Então, a minha proposta, em resumo, é avançarmos na pauta de hoje o quanto mais possível, suspendermos essa sessão, continuarmos a sessão presencial amanhã com a pauta ordinária, chamamos assim, do Senado Federal, e por ocasião do retorno dos 3 projetos da Câmara dos Deputados, fazemos uma sessão semipresencial do Senado Federal para a apreciação desses 3 projetos do pacote de corte de gasto.